Olá, alunos! Vocês viram no caderno de estudos o conceito de inventário. Agora, nós vamos fazer um exercício simples para mostrar na prática como esse inventário acontece. No caderno, você viu que nós falamos que normalmente são realizadas duas contagens. Caso haja divergência entre os resultados da primeira contagem e da segunda contagem, uma terceira contagem é realizada. Por isso, nesse exercício, nós temos três operadores. O primeiro operador vermelho, um operador azul e um outro operador vermelho também. Considere que esses três bonecos aqui representam três pessoas diferentes. Vamos ao exercício. Imagine que aqui nós temos uma fábrica com todo o seu estoque nos armazéns e nos pontos de uso. Aqui, nessa parte interna, nós temos os armazéns dessa empresa. E essa parte externa, que vocês veem aqui, são os pontos de uso. Perceba que há bem mais estoque nos armazéns do que nos pontos de uso. Essa é a ideia nessa empresa, que os produtos apenas sejam direcionados aos pontos de uso quando eles forem ser utilizados. Digamos que seja necessário nesse inventário contar todos os itens. Porém, aqui nesse exercício, nós vamos simular a contagem apenas dos itens que são as peças vermelhas. Todas as peças têm o mesmo formato e cores diferentes. Após realizar as contagens, cada operador precisará preencher um cartão de contagem. Vamos à operação. Durante o inventário, é importante que os operadores não mantenham contato entre si. Isso garante, ou pelo menos aumenta, a credibilidade e a acurácia das informações. Imagine se um operador que fizesse a primeira contagem informasse ao operador seguinte a quantidade que ele encontrou. Será que o operador seguinte realmente se daria o trabalho de fazer toda aquela contagem em galpões tão grandes? Talvez não. Então, a ideia é que eles não tenham contato para garantir a acurácia das informações das contagens. Vamos começar com o operador vermelho. Este operador caminha pelos depósitos e pelos pontos de uso. Ele encontra um item vermelho em um dos pontos de uso. Ele conta também 9 itens em um dos depósitos. Depois, ele conta 4 itens mais 2 em outro depósito e uma peça vermelha no último ponto de uso. Somando essas quantidades, nós teremos uma peça com 9 peças, 10. Com mais 4, 14. Com mais 2, 16. Com mais uma, 17 peças. O operador vermelho encontrou 17 peças vermelhas. E é essa informação que vai constar no cartão da primeira contagem. Vamos ao preenchimento deste cartão. No cartão de contagem, há algumas colunas com informações críticas. A empresa pode até escolher colocar outras informações também nesse cartão, mas há algumas informações que não podem faltar. A primeira delas é o código do item. Depois, a sua descrição. E também a quantidade que foi contada nesta primeira contagem. Ao final, o operador deve assinar o cartão de contagem. Como o operador vermelho encontrou 17 unidades da peça vermelha, ele deve preencher o cartão da seguinte forma. Digamos que o código do item da peça vermelha seja 1. É essa informação que se coloca na coluna item. Na descrição, o operador deve escrever peça vermelha.
E na quantidade, colocar a quantidade que ele contou, ou seja, 17 unidades. E por fim, assinar o cartão. Está pronto o cartão da primeira contagem do nosso inventário. Vamos agora à segunda contagem. Bem, o operador vermelho já fez a parte dele. Agora, ele não participará da segunda contagem. A segunda contagem será realizada pelo operador azul. O operador azul se desloca e vai até o ponto de uso, onde encontra uma peça vermelha. Depois, ele vai a um armazém e identifica 9 peças vermelhas. Ele também encontra no outro armazém 4 peças vermelhas localizadas em uma parte desse galpão e 2 peças em outra parte do galpão. Em um segundo ponto de uso, ele identifica mais uma peça vermelha. E lembra de ir até o terceiro ponto de uso, onde está também uma peça vermelha. Vamos ver quantas peças o operador azul contou. Uma com 9 peças, 10. Com mais uma deste ponto de uso, 11. Com mais 4, 15. Mais 2, 17. E a última, 18 peças vermelhas. Vocês perceberam que o resultado da contagem do primeiro operador, o operador vermelho, foi diferente do resultado da contagem do operador azul? Pois é. Agora, vamos ao preenchimento do cartão da segunda contagem. O operador azul, teoricamente, não sabe que o operador vermelho encontrou 17 peças. O cartão da segunda contagem será preenchido da mesma forma que o primeiro. Na coluna item, deve-se colocar o código dele, que é o código 1. Na descrição, peça vermelha. Na quantidade, verificamos a diferença entre a primeira contagem e a segunda. O operador azul contou 18 peças, então é esta quantidade que deve constar nessa coluna. Por fim, o operador assina o cartão. Temos agora o cartão da segunda contagem da nossa simulação de inventário. Uma vez que o primeiro operador e o segundo contaram quantidades diferentes, será necessária a realização de uma terceira contagem por um operador que não tinha participado das 2 primeiras operações. Este terceiro operador vai até os depósitos e os pontos de uso contar o mesmo item. Logo, ele encontrará uma quantidade e esta quantidade será considerada como a quantidade real do estoque. Vamos lá. Ele foi ao primeiro local de ponto de uso e encontrou uma peça. Armazém, 9 peças. Depósito, 6 peças. Ponto de uso, 1 peça e outro ponto de uso, outra peça. Vemos que ele encontrou 18 peças. E é essa informação que ele vai colocar no cartão de contagem, do mesmo jeito que os outros 2 operadores fizeram. Uma vez que a primeira contagem resultou em 17 unidades, a segunda contagem em 18 unidades e a terceira contagem também em 18 unidades, o valor que vai ser considerado como a quantidade física das peças vermelhas é de 18 unidades. Caso o terceiro operador tivesse encontrado uma quantidade diferente das 2 primeiras contagens, é o resultado da terceira contagem que se mantém. Ora, professora, pode ser que o terceiro operador também erre. Você pode pensar assim. Sim, é possível que cada um deles cometa falhas na contagem. Mas o inventário precisa ser concluído em determinado prazo. Se não houver um fim para essas contagens, o inventário pode não acabar nunca e isso não é produtivo para a empresa. Então, essa é uma regra comumente utilizada. Finalizar o inventário na terceira contagem. Agora, retorne ao caderno de estudos. Até mais!